Capítulo 4, parte 2. Fez essas imagens serem enviadas pela antena do EPI-3, através do satélite Trio, para todo o mundo. E falou: ela vai morrer. Vai morrer porque nós não a compreendemos. Morre de fome e nós a deixamos morrer, porque não a compreendemos, quando ela nos diz com o que poderíamos nutri-la. Vai morrer porque aqueles que poderiam nos ajudar a entendê-la não querem nos transferir um minuto do tempo dos seus preciosos computadores, ocupados a comparar o preço do custo líquido de um cano de cabeça octogonal com o de um de cabeça hexagonal, ou a calcular a melhor divisão dos pontos de venda de lenços de papel, segundo o sexo, a idade e a cor dos habitantes. Olhem-na bem. Vocês não a verão mais, ela vai morrer. Nós, os homens de hoje, mobilizamos uma potência enorme e as maiores inteligências do nosso tempo para ir buscá-la no seu sono, no fundo do gelo, para depois matá-la. Vergonha, vergonha para nós. Calou-se um instante e repetiu suavemente, com uma voz arrastada: vergonha para nós. John Gartner, diretor-presidente da Mecânica e Eletrônica Intercontinental, viu a emissão a bordo do seu jato particular. Estava indo de Detroit para Bruxelas. Dava suas instruções aos colaboradores que o acompanhavam e aos que recebiam ao longe sua mensagem codificada. A 30.000 metros acima dos Açores, tomava seu café da manhã. Acabava de sorver com um canudinho a gema de um ovo preparado num envelope esterilizado transparente. Agora tomava seu suco de laranja com uísque. "This boy is right", disse. "Vergonha para nós se não fizermos alguma coisa." Este rapaz tem razão. Abre parênteses, em inglês no original. Nota do tradutor. Fecha parênteses. Deu ordem de pôr imediatamente à disposição de EPI-1 todos os grandes calculadores do seu truste, que possuía 7 na América, 9 na Europa, 3 na Ásia e 1 na África. Seus colaboradores desesperados expuseram-lhe as perturbações horríveis que isto iria causar em todos os domínios da atividade de sua firma. Depois ele iria precisar de meses para se reorganizar novamente, e haveria o desgaste que ninguém poderia consertar. Não tem importância, disse ele, vergonha para nós se não fizermos nada. John Gartner agia naquela hora, acima de tudo, como ser humano, mas também fazia valer seu tato de grande homem de negócios. Deu instruções para que sua decisão fosse levada ao conhecimento do mundo inteiro, por todos os meios, o mais depressa possível. No domínio dos negócios, a popularidade e as vendas da mecânica e eletrônica intercontinental aumentaram de 17%. Por outro lado, a decisão do presidente da MEI despertou uma reação em cadeia. Todos os grandes trustes mundiais, os centros de pesquisas, as universidades, os ministérios, o próprio Pentágono e o Centro Russo de Balística fizeram Lucas saber, nas horas que se seguiram, que seus cérebros eletrônicos estavam à sua disposição. A única coisa que pediam, se fosse possível, era que ele se apressasse em requisitá-los. Era uma recomendação irrisória. Todos nos 612 sabiam que se lutava contra a morte. Elea enfraquecia de hora em hora. Aceitara experimentar outros alimentos, mas seu estômago não os retinha.
e ela repetia sempre a mesma sequência de sons, que parecia compor 2 palavras, talvez 3. Compreender estas palavras era para isso que trabalhava a totalidade da mais apurada técnica de todas as nações. Lá nos confins da terra, Lucos tentou e conseguiu a mais fantástica associação. Baseado em suas indicações, todos os grandes calculadores foram ligados uns aos outros, por fio, sem fio, ondas-imagens, ondas-som, com relés em todos os satélites estacionários. Durante algumas horas, os grandes cérebros a serviço de firmas concorrentes, estados maiores inimigos, ideologias opostas, de raças que se detestavam, uniram-se numa só imensa inteligência que circundava a terra inteira e o céu em volta dela, com a rede de suas comunicações nervosas. Trabalhavam com toda a sua capacidade inimaginável, com o único e desinteressado objetivo de compreender 3 palavras. Para entender essas 3 palavras, era necessário compreender a língua completamente desconhecida. Extenuados, sujos, os olhos vermelhos de sono, os técnicos nos emissores e receptores de EPI-1 lutavam contra o tempo e contra o impossível. Sem cessar, injetavam nos circuitos da máquina novas fornadas de cálculos e de problemas. Tudo aquilo que a tradutora já havia examinado, além das novas hipóteses de Lucos. O cérebro genial do poliglota turco parecia ter se dilatado, à proporção do seu imenso homólogo eletrônico. Comunicava-se com ele numa velocidade incrível, freada somente pelos embaraços dos emissores e dos relés, contra os quais tornava-se cólera furiosa. Parecia-lhe que poderia passar sem eles e entender-se diretamente com a mulher. Essas 2 inteligências extraordinárias, a que vivia e a que parecia viver, faziam mais do que comunicar, estavam niveladas e muito acima dos demais, elas se compreendiam. Simon ia da enfermaria para a tradutora, da tradutora para a enfermaria, impaciente, aborrecendo os técnicos extenuados que o mandavam passear e a Lucos que não lhe respondia mais. Enfim, houve um momento em que bruscamente tudo se tornou claro. Entre milhares de combinações, o cérebro encontrou uma lógica e tirou conclusões com a rapidez da luz. Combinou-as, experimentou-as e em menos de 17 segundos entregou à tradutora todos os segredos da língua desconhecida. Depois disso, o cérebro entrou em pane. Os relés enfraqueceram, as ligações caíram. A rede nervosa que envolvia o mundo rompeu-se e se reabsorveu. Do grande cérebro não restou nada, a não ser seus gânglios independentes que voltaram a ser o que era antes, socialistas ou capitalistas, comerciantes ou militares, ou a serviço de interesses de desconfianças. Entre as 4 paredes de alumínio da grande sala da máquina tradutora reinava o mais absoluto silêncio. Os 2 técnicos de serviço dos armários registradores olhavam Lucos, que pousava sobre a platina receptora a pequena bobina onde estavam registradas as 3 palavras de Elea. Um microfone as havia recolhido tal como ela as pronunciava, cada vez com menos força, cada vez com menos frequência. Houve um pequeno clique seco quando foi colocada no lugar. Simon, as 2 mãos apoiadas nas costas da cadeira de Lucos,
Impacientou-se mais uma vez. E então? Lucas abaixou o comutador de partida. A bobina pareceu fazer um quarto de volta, mas ela já estava vazia e o impressor fazia ruído. Lucas estendeu a mão e arrancou a folha sobre a qual a máquina tradutora acabava de imprimir, num microsegundo, a tradução do mistério. Ele dava um olhar rápido no texto quando Simon arrancou-o de sua mão e leu a tradução francesa. Consternado, balançou a cabeça e olhou para Lucas, que tinha tido tempo de ler em albanês, inglês, alemão e árabe. Retomou a folha e leu a continuação. Era a mesma coisa, o mesmo absurdo em 17 línguas. Isto não fazia mais sentido em espanhol do que russo ou chinês. Em francês dava o seguinte: de comer máquina. Simon não tinha mais força para falar em voz alta. Estes cérebros, sua voz era quase um murmúrio, esses grandes cérebros de merda. A cabeça baixa, os ombros caídos, arrastou os pés em direção à parede mais próxima, ajoelhou-se, estendeu-se, virou as costas para a luz e dormiu, com o nariz enfiado na parede de alumínio. Dormiu 9 minutos. Acordou bruscamente e levantou-se gritando: Lucas! Lucas estava lá, introduzindo na máquina tradutora novos testes, para ler e de decifrar as traduções dadas pelo impressor. Eram pedaços de uma história num estilo surpreendente, que se desenrolava num mundo tão estranho que parecia fantástico. Lucas, disse Simon, será que você fez isso tudo por nada? Não, respondeu Lucas. Olhe. Estendeu-lhe as folhas impressas. É um texto, isso não são garatujas. O cérebro não é idiota, ele compreendeu bem a língua, e a tradutora e assimilou muito bem. Veja, ela traduziu fielmente, exatamente, de comer máquina. De comer máquina. Isto quer dizer alguma coisa. Ela traduziu palavras que significam alguma coisa. Não compreendemos porque nós é que somos idiotas. Pode ser, disse Simon. Escute. De repente, na esperança que renascia, começou a tratá-lo como a um irmão. Você pode incluir esta língua dentro de um dos seus comprimentos de onda? Não tenho nenhum livre. Libere um. Suprima uma língua. Qual? Qualquer uma. O coreano, o tcheco, o sudanês ou o francês. Eles ficarão furiosos. Azar, azar, azar para as suas raivas. Você acha que é o momento da gente se preocupar por criar uma raiva nacional? Ionesco. O quê? Ionesco. Ele morreu. Era o único que falava o romeno. Suprima o romeno e eu pego a sua onda. Lucas levantou-se, sua cadeira de aço pareceu gemer de alegria. Alô? O gigante turco gritava no interfone, à meia parede. Alô, Haka? Você está dormindo? Bom Deus! Berrou e começou a insultar em turco. Uma voz sonolenta respondeu. Lucas deu-lhe instruções em inglês e depois virou-se para Simon. Estará pronto dentro de 2 minutos. Simon atirou-se em direção à porta. Espere, disse Lucas. Abriu um armário, pegou uma caixinha com um emissor e um auscultador de orelha com as cores romenas e deu a Simon. Leve para ela. Simon apanhou os 2 instrumentos minúsculos. Preste atenção, disse ele, para que a sua maquininha não comece a berrar dentro dos tímpanos dela. Eu prometo, retrucou Lucas. Supervisionarei um sussurro, nada mais que um sussurro. Pegou nas suas mãos duras, como tijolos, as mãos daquele que tinha se tornado seu amigo durante essas últimas horas comuns,
de esforços monstruosos e apertou-as carinhosamente. Eu prometo, pode ir. Alguns minutos mais tarde, Simon entrava no quarto de Eléa, depois de ter alertado Lebeau, que fora por sua vez chamar Hoover e Leonova. A enfermeira, que estava sentada à cabeceira de Eléa, lia um romance da coleção sentimental. Levantou-se, vendo a porta abrir, e fez sinal a Simon para entrar em silêncio. Tomou um ar profissional, preocupado, para olhar o rosto de Eléa. Na realidade, ela pouco se importava. Estava ainda pensando no seu livro, a confissão desesperada de uma mulher abandonada pela terceira vez. Sofria junto com a heroína da novela e maldizia os homens, inclusive aquele que acabava de entrar. Simon inclinou-se para Eléa, cujo rosto abatido pela desnutrição havia se tornado muito pálido. Suas narinas estavam quase translúcidas, seus olhos fechados. A respiração apenas erguia o peito. Chamou docemente pelo seu nome. Eléa, Eléa. Suas pálpebras tremeram ligeiramente. Ela estava consciente, ela ouvia. Leonova entrou seguida de Lebeau e de Hoover, que tinham uma pilha de fotografias ampliadas. Mostrou-as de longe a Simon. Este fez um gesto de aquiescência com a cabeça e pareceu dar novamente toda a sua atenção a Eléa. Colocou um microemissor sobre o lençol azul, bem perto do cabelo, descobrindo a orelha esquerda, semelhante a uma flor pálida, e introduziu delicadamente o aparelho de escutar dentro da sombra rosa do conduto auditivo. Ela esboçou um reflexo para sacudir a cabeça e rejeitar o que lhe parecia ser o prenúncio de uma nova tortura, mas desistiu, esgotada. Simon logo falou para acalmá-la. Disse muito baixo em francês: "Você me compreende. Agora você me compreende." E no ouvido de Eléa soou uma voz masculina que cochichava no seu ouvido: "Agora você me compreende. Você me compreende. E eu posso compreendê-la." Aqueles que a olhavam viram sua respiração parar, depois recomeçar. Leonova, cheia de compaixão, aproximou-se do leito, pegou a mão de Eléa e começou a falar-lhe em russo com todo o calor do seu coração. Simon ergueu a cabeça, olhou-a com olhos ferozes e fez um sinal para que ela se afastasse. Leonova obedeceu um pouco espantada. Simon estendeu a mão para as fotografias. Hoover alcançou-as. Percorreu o ouvido esquerdo de Eléa num tom suave de compaixão, recitado a toda velocidade por uma voz feminina que ela compreendia. No seu ouvido direito, uma torrente pedregosa que ela não compreendia. Depois o silêncio. E em seguida a voz masculina recomeçou: "Você pode abrir os olhos? Você pode abrir os olhos?" "Tente." Ele calou-se. Eles a olharam. Suas pálpebras tremiam. "Tente, mais uma vez. Somos seus amigos. Coragem." E os olhos se abriram. Não conseguiram se acostumar. Não era possível se acostumar. Nunca haviam visto olhos tão grandes de um azul tão profundo. Tinham empalidecido um pouco. Não era mais aquele azul do fundo da noite, mas sim um azul de depois do crepúsculo, do lado onde a noite vem, depois da tempestade, quando o grande vento lava o céu com suas vagas, e os peixes de ouro aí ficaram presos. "Olhe, olhe!" dizia a voz. "Onde está a máquina de comer?" Diante de seus olhos, duas mãos seguravam uma imagem. Substituíam-na por uma outra, uma outra. Eram imagens reproduzidas dos objetos que lhe eram familiares. Máquina de comer?
Onde está a máquina de comer? Comer? Viver? Por quê? Para quê? Olhe, olhe. Onde está a máquina de comer? Onde está a máquina de comer? Dormir, esquecer, morrer. Não, não feche os olhos. Olhe mais uma vez. São os objetos que encontramos com você. Um deles deve ser a máquina de comer. Olhe, vou mostrá-los mais uma vez. Se você vir a máquina de comer, feche os olhos e depois abra-os. Na sexta fotografia, ela fechou os olhos e os reabriu. Rápido! Disse Simon. Estendeu a fotografia a Hoover, que se precipitou para fora do quarto, com a velocidade de um raio. Era um dos objetos que ainda não tinham sido examinados e havia sido guardado nas prateleiras ao lado da arma. É bom explicar rapidamente o que tornou tão difícil decifrar e compreender a língua de Eleia. É que na realidade não era uma língua, e sim duas, a língua feminina e a língua masculina, totalmente diferentes uma da outra, tanto na sua sintaxe quanto no vocabulário. Bem entendido, os homens e as mulheres compreendiam uma e outra, mas os homens falavam a língua masculina, que possuía gêneros próprios, e as mulheres falavam a língua feminina, que tinha, por sua vez, feminino e masculino distintos. E na escrita, às vezes a língua masculina e às vezes a língua feminina eram empregadas segundo a hora, a estação ou o lugar onde se passava a ação, segundo também a cor, a agitação, a temperatura, a calma, a montanha ou o mar. Outras vezes as duas línguas se misturavam no seu emprego.